Boa noite, gente. Tudo bem? Como sempre, entrando aqui para testar a ferramenta. Estou aqui aguardando o Humberto, que vai participar comigo da pauta de hoje, que é o empreendedorismo negro. Vamos falar aí de um assunto bem bacana. Uma pessoa que já atua com empreendedorismo há algum tempo, que está disposto a falar um pouquinho da sua experiência, o que o levou, né, a entrar nesse ramo do empreendedorismo. E é isso. Esperando aqui o Humberto entrar para a gente começar. Vou acenar aqui para as meninas. Faz tempo que eu não vejo. Boa noite, meninas, tudo bem? A gente vai abordar um assunto legal hoje que é sobre empreendedorismo. O Humberto daqui a pouquinho deve estar entrando aqui na página. Então, esperando ele entrar para a gente começar. Tudo bom, Mi? Tem umas coisinhas aqui que eu não sei mexer direito, aí eu não sei tirar daqui. Foi. Só testando para ver como é que tá. Esperando o Humberto entrar e a gente já começa. Como é que eu fiz? Tô colocando uns filtros. Não quero. Vocês. Amigo Humberto, cadê você? Sim, tá melhor. E hoje, aproveitando que a gente vai falar do empreendedorismo negro, encomendei uns doces aqui da minha amiga Ana Paula, que estavam não, né? Porque eu comi só um, porque se deixar eu como tudo muito rápido. Estão divinos. Comi só um bicho de pé e o brigadeiro tá lá me aguardando. Mas vai demorar uns dias ainda, né? Porque senão aonde a gente vai parar nessa quarentena? Porque só come e malemar tá fazendo um exercício. Vou ver se eu acho o Humberto aqui, gente. Vou mandar aqui pras meninas. Oi, Humberto, boa noite, tudo bem? Vou tentar aqui te adicionar na página, tá bom? Ele já até pediu aqui. Transmitir. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Humberto. Tudo Boa noite, tudo bem? tranquilo, graças a Deus. E Ai, você? tudo jóia também, graças a Deus. Obrigada aí por ter aceito, né, conversar com a gente, falar um pouquinho sobre empreendedorismo negro. Que na verdade eu tenho algumas amigas, né, que têm acompanhado, já tem acho que umas 3 semanas que eu estou fazendo algumas lives com assuntos específicos. E uma delas aí pediu, falou, você pode falar sobre empreendedorismo e tal. Eu falei assim, eu não tenho propriedade porque eu brinco que eu não tenho essa veia de empreendedorismo em mim, né? Um pouquinho diferente do meu irmão. Ele vira e mexe. Eu acho que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, me deixa aqui quietinha no meu canto. Uhum. E aí eu tenho sempre, né, buscado procurar parceiros aí nos grupos que a gente tem dos coletivos, né? Então te agradeço você ter aceito participar desde já. Fazer a sua apresentação aqui para o pessoal está começando a entrar, né? Oi, Laine, foi ela especificamente, essa minha amiga que pediu.
Tô aqui com o Adriano, bastante gente legal entrando. O Humberto, ele é professor, né, de inglês pela Humberto Altar Consulting. É responsável aí pela página dos Pais Pretos. Tem feito várias lives aí, algumas eu dou umas passadas, né, durante o dia. E aí a gente decidiu, né, falar um pouquinho, entender o que te levou a empreender, como que isso surgiu para você, como que, né, você pensou, vou empreender, vou ser professor de inglês, como que essas situações surgiram aí na tua vida? Sim, sim. No meu caso, né, eu sempre fui da área de inglês, né, por formação. Uhum. Eu fiz letras e trabalhei em vários cursinhos do Rio de Janeiro, praticamente todos os principais, né, cultura inglesa, IBEL, CCA, Wizard, CNA, etc. E eu sempre percebi que duas coisas. A primeira é que esses cursos não dão um atendimento personalizado, ou seja, quando você chega lá, já existe um livro, já existe um calendário, já está tudo pronto antes mesmo deles te conhecerem. Ou seja, o curso que eles dão não foi pensado em você ou na sua necessidade. Então, se chega lá um engenheiro que quer trabalhar com petróleo e gás, por exemplo, ele vai ter que estudar, sei lá, Mary plays tennis on Saturdays. Vai ver sobre a vida da Mary, que não tem nada a ver com o que ele quer fazer, né? Uhum. Isso era uma coisa que me angustiava muito, porque eu tinha alunos, às vezes, com contratos seríssimos para fechar, para trabalhar em multinacional, para viajar, sair do país, sei lá, em 2 meses. E aí Caramba! chegava lá, tinha que ficar vendo sobre a vida da Mary, o cara angustiado, que ele tinha um tempo, um prazo para aprender inglês, e não podia perder aquele tempo. Aí, isso é uma coisa que gravou na minha cabeça. E a Uhum. segunda coisa foi o público negro, especificamente. O preto não se vê na sala de aula em cursinho de inglês, porque nada reflete a nossa vida ali. Você pega o livro, só tem gente branca. Você pega as pautas de conversação, são todas brancas. Os lugares que aparecem no livro, só a Europa, Estados Unidos. Quando você tem país onde se fala inglês, não teria nenhum problema você colocar fotos, por exemplo, da África do Sul, falar da África do Sul, mas não tem, né? Eles simplesmente se negam. Então é branquitude para todo lado e você olha em volta também, os alunos são todos brancos. Então eu percebi que tinha uma oportunidade incrível aí, tinha um nicho de mercado dando sopa e ninguém estava explorando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro na época que eu comecei. Isso Uhum. foi em 2005. Sem falar que nessa época de 2005 ninguém dava aula online, ninguém falava em Skype, por exemplo. Eu tinha Skype, todo mundo ficava Skype? Que isso, Skype? 2005 não se falava em Skype. Então, eu dei aula praticamente para as primeiras pessoas que começaram a ir, por exemplo, para o Oriente Médio, trabalhar nessa área de petróleo e gás, que tava um boom nesse mercado nessa época. E eu aproveitei e mergulhei nessa área pelo Skype. E depois eu vi que o inglês também não tinha recorte racial. Então eu vi que era um outro público que eu poderia explorar. Então, dois Uhum. públicos. A galera que estava viajando para a trabalho e mais tarde eu vi também que tinha que ter um recorte étnico. Mas isso foi bem mais recente, né? A pegada mais para a galera preta foi quando a crise começou a apertar aqui. Se não me engano, foi 2014 para 15. A crise financeira começou a ficar mais apertada. Eu trabalhava na época na cultura inglesa e eles começaram a me dar pouca turma, porque as turmas estavam fechando, tinha poucos alunos, muita gente saindo. E aí eu vi que, pô, não fazia sentido mais para mim continuar com carteira assinada num lugar onde eu não tinha muito público, não tinha Uhum. muito mercado, não estava fazendo dinheiro, enquanto havia uma necessidade enorme, uma demanda enorme, principalmente entre a comunidade negra. Aí eu falei, pô, Sim. vou começar então um marketing nessa área. Então, eu comecei a investir no meu perfil no LinkedIn. Eu Legal. contratei um designer também. E aí eu pedi os meus alunos daquela época, eu já tinha alguns alunos particulares, eu pedi a eles para me cederem a foto
né, para eu fazer banner divulgando as aulas. E aí dei um desconto em função disso. E aí, para minha surpresa, a receptividade foi enorme nas redes sociais desses Legal. banners, tanto no LinkedIn, no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Toda vez que eu divulgo o banner, pelo menos 2 pessoas se matriculam. E aí, com isso, eu percebi que eu nunca mais ia perder aluno, assim, eu nunca ia ficar sem aluno, sem público. Então foi Sim, muito bom essa ideia, assim, o retorno foi imediato. E até hoje eu faço isso. Até hoje eu tenho eu chamo de parceria promocional com os alunos, em que eles cedem a imagem deles, e legal. em troca dessa imagem eu dou 20%, 30%, até 50%, dependendo das Uhum, condições, se a pessoa trouxer alguém indicado. Então eu percebi que era uma oportunidade que podia ser explorada, né? Porque a gente vê que, infelizmente, mesmo com crise, com tudo, o mercado não tem uma preocupação em acolher a pessoa preta, né? não. Você não vê a cultura preta ser Uhum. absorvida por mercado nenhum. É impressionante isso. A gente estava vendo no aniversário do meu filho, o tema escolhido foi África. A gente queria fazer uma festa focada em temas africanos. Sim. E eu olhava no Google, eu só via aquela ideia de África, aquela coisa bem tribal mesmo, sabe? Uma coisa bem caricata, uma coisa estereotipada, que não tem nada a ver com a África. Se você olhar hoje a África, você tem cidades incríveis, Sim. tão modernas como Tóquio, como Seul, São Paulo, qualquer cidade que não perde em nada para essas outras. Então, essa ideia de África só como tribo, só como batuque, saia de palha, isso aí já foi, isso aí não tem nada a ver. Isso é coisa Sim. de branco, coisa de racista. Só que ainda hoje eu percebo que o mercado não nos representa culturalmente, não nos representa ideologicamente. Você não vê nada que de fato faça a pessoa preta se sentir acolhida. E aí, quando eu percebi isso e comecei a fazer aulas voltadas para as nossas pautas, temas de conversação em inglês que falam da nossa realidade, eu vi que houve um mercado enorme, assim, cresceu muito. E ainda hoje, se eu quisesse ficar só com esse mercado, eu acho que daria para ficar especificamente só trabalhando com o Sim, mercado étnico. Só que eu gosto de diversificar, até para estar sempre aprendendo, sim, então com eu certeza. procuro é importantíssimo, né? Várias áreas profissionais, vários nichos de mercado. Eu acho que a gente tem que ir para variedade. Eu acho que isso faz a gente crescer como profissional. Então, é onde eu me encontro hoje, né? Eu estou no ensino online, estou na escola pública também, que eu dou aula na prefeitura Uhum. do Rio de Janeiro. Toco também o coletivo Pais Pretos Presentes, que começou como uma troca ali de pais e virou uma rede de apoio Muito, enorme. algumas coisas da página é muito legal. Tanto é que a hora que eu fiz o banner, né, alguns amigos, inclusive que são pais pretos, mas assim, na onde que você descobriu isso? Falar, entra lá, segue que você vai entender. Aí eu falo, É muito louco isso, é muito louco, porque eu não imaginava que teria essa adesão toda, né? Porque foi uma ideia para pais trocarem figurinha ali sobre criação dos filhos, uma coisa bem humilde mesmo. Começou, acho que com 12 ou 14 pais no aham, WhatsApp, aí as mães entraram, cresceu, hoje está aí a página no Instagram tem 26 mil pessoas, no Facebook tem 30 mil, no grupo fechado que do legal. Facebook já tem 8 mil pessoas com a gente. É Aham. muito legal ver essa troca e ver como está crescendo, né? Na verdade, assim, o que eu consigo enxergar hoje, né? Eu acho que com tudo, acho que a partir da história de George Floyd, pelo menos para mim, que foi onde começaram a aparecer outras coisas, oportunidades de pessoas querendo falar um pouquinho mais, né? Específico para o público negro. E na verdade a minha realidade começou de um grupo no Facebook. Não vou lembrar agora, porque eu entrei, já saí de vários, mas se eu não me engano é do Economia Negra. E aí teve um rapaz que ele fez um post sensacional, né? Porque às vezes algumas pautas acabam se misturando dentro dos grupos, né? Então tá lá o Economia Negra, mas a galera entra e posta de racismo, e posta de outras coisas, e posta política. E aí um rapaz fez assim um post sensacional falando, qual que é
a tua profissão, nananá. E eu, assim, né, desprendi um pouquinho de tempo quando eu já fui ver que já tinham, acho que mais de 180 publicações. E aí foi muito legal, que deu a oportunidade de conhecer pessoas bacanas e, assim, da gente perceber o quanto que existem negros bem-sucedidos no Brasil, só que esses números não chegam pra gente, né? E aí a gente brinca, tipo assim, cara, a gente tem aqui um mundo de pessoas comuns, mas que para nós a gente entende como uma representatividade, né, em vários setores assim da economia que você imaginar. E numa troca de conversas, uma das meninas, que é a Dani, falou: ah, eu acho que vale a gente fazer uma live, não sei o quê. E no outro dia ela me chamou e ela já criou um grupo, que foi a primeira live que eu fiz, assim, com 10 pessoas sensacionais. A maioria, inclusive, aí do Rio. Eu falo que eu tenho um pezinho aí no Rio, um dia ainda vou morar aí. Então a gente fez um grupo assim, a primeira a gente ficou um pouquinho extensa, mas eu falo que foi muito rica, porque a gente tinha pessoas de vários setores, né? Então cada um falou um pouquinho dentro da sua expertise, e foi daí aonde eu comecei a ter essas ideias, né? Eu falei assim, por que não procurar pessoas pretas aí de diversos nichos, realmente para a gente trocar ideias. E eu falo que o mais importante é a gente entender como, né, cada um seguiu a sua carreira, cada um se sobressaiu, mas eu acho que hoje o mais importante é a gente ter essa representatividade para a galera mais nova, né? Com certeza. Por mais que tenham algumas pautas que a gente fala, isso aconteceu na minha época, que nem semana passada eu fiz falando sobre o cabelo no mundo corporativo, né? Que foi toda a minha vivência profissional. Histórias que eu vivia 15 anos atrás, eu fiz com uma menina que é 15 anos mais nova do que eu, e as histórias se repetem, né? Porque a gente não tem essa representatividade. E aí, por coincidência, ontem, uma das meninas também que eu fiz uma live, que ela saiu do mundo corporativo e quis falar, ela falou, Danu, eu saí, me preparei para empreender, para falar, para mostrar para o povo preto que sim, a gente pode se planejar financeiramente, né? Então, ela faz posts assim maravilhosos. Ela tá aqui. Oi, Mila, tudo bem? É uma fofa que todo dia ela posta aí stories, fala de várias possibilidades aí de planejamento, né? Que desde pequena a gente não tem isso, ainda mais a gente, né? Tava lendo N histórias que desde pequena a gente ou tem que olhar o irmão mais novo, ou começa a trabalhar muito cedo, e aí, por fim, a gente começa a nossa vida profissional mais tarde mesmo, né? Então, eu acho que isso assim, é uma possibilidade sensacional, né? Tem uns amigos meus que ficam zoando comigo, você quer virar blogueirinha? Eu falei assim, não, gente, eu quero mostrar para as pessoas que são os meus semelhantes, que a gente se chama de irmãos, que tudo para a gente é possível e foi imposto para a gente que nós não nascemos para isso. Sim. Desde toda a nossa estrutura. E a Mila ontem falou uma coisa, né, um dado interessante, que hoje nós somos os negros 54% no Brasil e somos os que mais empreendem, né, aí por várias situações também, né, às vezes por dificuldade de encontrar emprego. A gente sabe que a maioria, né, falando em corporações, a gente brinca, parece que eles colocam mesmo, né, uma linha de corte ali. O inglês, por exemplo, né, é uma das coisas que eu falo que é seletivo. Imagina que eu, com 15 anos, podia fazer intercâmbio, né, e você vai concorrer lá com 3, 4 brancos que, né, já tiveram toda uma estrutura lá por trás, né, não, né, falando mal, mas a gente sabe dos privilégios, e aí acaba se tornando uma concorrência desleal, né? Então, acho que a gente está aqui para mostrar isso. Até tem uma galera aqui super jovem, falou, você vai falar de empreendedorismo, né? Eu falei assim, eu não sou, eu brinco, talvez eu deveria ter trocado, deveria ter colocado meu irmão aqui. Né? Mas eu enxergo outras coisas, eu enxergo outros nichos dentro, né, do mundo em que eu atuo, que também para mim é uma imensa falta de representatividade. Eu acho que a gente tá aqui para mudar isso. Com E certeza. você vendo toda essa tua vivência, né? Você falou assim, falou aí de várias escolas de inglês que são conhecidas.
Eu tentei estudar em duas, confesso para você, é o que você falou, que para mim, eu já entendi um pouquinho que em 1900 bolinha, que a primeira parte do colégio eu pude estudar em escola particular, então eu tenho algumas coisas enraizadas que, né, quanto mais cedo você começa, mais enraizado ali fica, né, do verbo to be, blá, blá, blá. Então são coisas assim que eu falo que eu nunca mais esqueço na vida, né, e Sim. já tinha uma certa facilidade com algumas coisas. E aí, quando você pega, assim, livros muito engessados, é o que você falou. Eu hoje, se eu fosse estudar inglês, eu estudaria totalmente voltado para minha área, né? Que eu atuo no mercado segurador. Então, se o dia eu precisar fazer alguma coisa, enfim, eu falo que eu estudaria, focaria nisso, né? E uma outra coisa que a minha amiga me falou que ela está procurando. Falei para ela que ela já achou, tá? Ela está procurando Com para o certeza. filho dela. Ela falou assim, Dan, mas eu quero um professor de inglês preto. E não acho aqui na minha cidade. Aí eu É brinquei, difícil mesmo. é difícil. Pra te falar, eu acho que pode até ser que tenha aqui na minha região, né? Moro em Campinas, interior do estado de São Paulo, mas já praticamente uma mega metrópole aqui com as demais cidades. E assim, não conheço. E eu brinco que quando a gente tem essa proximidade, eu acho que tudo fica mais fácil, né? Quando a gente tem essa representatividade com a possibilidade de aprender, né? Então a Mila está colocando aqui, inglês precisa ser aprendido como português, ao meu ver, falando. Eu falei assim, é isso mesmo, né? Quando a gente está começando a falar, a gente vai juntando as palavras, porque a gente ouve, né? Mas a gente ainda não escreve. Então, acho que Sim. tem várias coisas que envolvem, né? E aí, como que para você, né, que você contou um pouquinho da história de trabalhar nas escolas, né, da didática, não ser a mais adequada, embora acho que a maioria ainda trabalhe Sim. assim. E como que você se enxerga hoje no mercado? Que eu vejo também que hoje existem muitas plataformas de inglês, né? Sim. Na empresa que eu trabalhava, eles tinham disponibilizado uma, não vou lembrar nome agora, uma particularmente que eu não gostei. E eu tinha usado uma que eu ganhei no quilômetros de vantagens aí do posto Ipiranga. E uma vez eu decidi usar, que eu achei assim sensacional, né? Porque ela te dava possibilidades de fazer aulas coletivas lá com 10 alunos, cada um de um estado, que era, tipo assim, era muito engraçado. E cada vez era um professor. Então, tinham professores nativos, tinham professores de outros países, né? Foi uma plataforma que, tipo, se hoje eu falar, se eu não pudesse pagar um professor específico, acho que seria uma das plataformas que eu utilizaria, mas, assim, é como um estudo, é uma coisa também que tem que ser constante, né? Não vou começar hoje, daqui um mês já tá falando, né? E aí, como que você se vê nesse mercado hoje? Como que você se vê inserido nesse mercado com a possibilidade de dar aula para pretos, né? Com certeza, eu me vejo muito beneficiado, na verdade, né? Porque como eu comecei bem antes, né? Bem antes dessa loucura toda de pandemia, da coisa do online, né? 2005 o pessoal nem falava nisso ainda. Foi muito legal, porque agora isso para mim é algo natural, né? Então, eu tenho até que selecionar alunos para poder dar conta, né, de todo mundo, da demanda. E é muito legal isso, que eu vejo que muita gente está tendo dificuldade para conseguir alunos pelo fato da pandemia estar fazendo tantas pessoas perderem seus empregos, né? Tem gente com dificuldade de pagar um curso. E como eu já estou no mercado há algum tempo, e tem um nicho que eu prefiro, que eu exploro mais, que é a área de business, né? Que é o inglês empresarial. Eu acabei fazendo a minha carteira de clientes, né? Isso ajudou muito, porque quando você tem um segmento onde você se especializa, você não fica assim atirando para todo lado, né? Procurando uma possibilidade. Eu hoje sei onde procurar o meu aluno, quando procurar, se eu devo procurar. Então, o LinkedIn, por exemplo, é uma ótima plataforma, no meu caso, para Sim. localizar alunos, porque eu me especializei justamente no inglês que as pessoas mais procuram, as pessoas que têm urgência, que é aquela pessoa que já está numa multinacional. Em outubro, ela vai ter uma reunião por videoconferência com o diretor que está lá na Alemanha, com o supervisor que está na Inglaterra, e vai estar todo mundo ali, e ela está desesperada. E aí, o cara que ela procura sou eu.
E ninguém mais vai resolver isso. Não vai adiantar ler para a cultura inglesa, para o IB, o CCA, CNA, É verdade. Brasas. Ninguém vai resolver o problema dela. Porque não dá para resolver. Esses cursos não são personalizados. Então não vai ter como, não vai ter. Nenhum curso vai ter um livro que vai atender essa demanda dela. Agora Uhum. mesmo, antes de entrar nessa live, eu estava atendendo uma engenheira química. Quer dizer, onde você vai ter material para preparar uma engenheira química para o trabalho dela? Não tem, não existe, não tem como. Então, é uma área muito específica. Então, Sim, quando eu localizo esse aluno, a coisa fica muito mais fácil. Então, o LinkedIn, nesse sentido, foi muito legal, assim, porque ele facilitou muito minha vida. Porque antes de ter LinkedIn, eu tinha que ficar fazendo marketing em toda parte para sim. tentar encontrar algum aluno. Então, eu fazia marketing na época do Orkut, eu fazia marketing na época quando começou o Facebook começou, pelo menos aqui no Brasil, ele começou a ser usado em 2007, mas ninguém usava ainda, o pessoal abraçou mesmo a partir de 2010, 2012. E o que me ajudou nessa época foi a recomendação mesmo de quem me conhecia o meu trabalho, né? Que antes ainda da internet, eu ia nas empresas, né? Então, eu comecei pela Light, né? Tinha uma unidade da Light aqui no Rio de Janeiro, num bairro chamado Tomás Coelho, se não me engano. Aí eu fui lá, dei aula, e lá eu fiquei conhecido, aí me indicaram na Shell. Eu passei a dar aula na Shell também, depois Legal. na Vale. E aí, com isso, eu fui ficando conhecido, as pessoas foram me indicando. Com esse advento, essa explosão das redes sociais, a coisa mudou. Agora você, com um clique, você fica conhecido. Você tem aplicativos. Se você É não tiver verdade. dinheiro para nem todo mundo tem dinheiro para pagar, por exemplo, um designer. Eu pago porque fica uma coisa mais com a minha cara. Sim. Mas eu entendo que nem todo mundo pode fazer isso. Todo mês está ali pagando uma pessoa. Então, para essas pessoas, você tem aplicativos incríveis que fazem um banner simples, mas mais bacana, com a sua cara. Você pode Uhum. colocar um logotipo. Por exemplo, Pais Pretos. Quando o Pais Pretos começou, por não ter sido uma coisa planejada, idealizada, foi uma coisa que simplesmente aconteceu, eu não tive tempo de fazer um brainstorming de uma marca, de sentar, pensar. Então, eu fui no Canva, né? Que é o que a Mila está falando aqui. Fui no Canva. Aí Aham. lá no Canva tinha uma opção lá que era logotipos, né? Aí eu vi vários logotipos que tinha lá. Um deles tinha uma rodelinha com um pontilhado preto e alguma coisa escrita no meio. Aí eu fui lá, troquei aquela coisa escrita por pais pretos presentes, deixei Sim. aquela rodelinha, mudei as cores. Se não me engano, era todo amarelo esse banner. Aí, como a ideia é pais pretos, eu botei o fundo branco com as palavras em preto, aí teria um destaque para as palavras. E fiz Uhum. uma outra opção, que seria o fundo preto com as palavras brancas. Às vezes eu alterno esse logotipo e acabou ficando esse logotipo. Até hoje, para as lives, eu uso muito o Canva. Mas aí esse nosso designer, né, da consulting, do inglês, ele mesmo deu a ideia de fazer banner também para as nossas lives. E aí Uhum. cobrar um pacote, um valor de um pacote para todos os banners que eu quiser no mês. É só pedir para ele. Eu gostei da ideia. É um valor que, na minha opinião, ficou interessante. Aí agora eu preciso de um banner, é só pedir, só mandar arte para ele, as fotos. E aí a Sim. minha vida agora, meus problemas acabaram, né? Que o cara é muito bom, faz um trabalho muito legal. É preto, né? Então ainda estou fazendo Black Money, que é Com outra certeza. pauta importantíssima, né? Que passa por isso que a gente está conversando, que é empreendedorismo. Eu acho que quando a gente encontra pessoas que entenderam a ideia de que a gente deve promover uns aos outros, nossa, acontece uma verdadeira, eu nem sei que palavra usar, uma mágica, sei lá. É Eu acho que é verdade. mágica, acho que é mágica a palavra, porque no meu caso, chovem clientes, assim. Eu deveria ter um guarda-chuva, assim, porque cai cliente. Eu estou conversando aqui com você, tem 3 pessoas aqui no WhatsApp esperando uma resposta para começar as aulas essa Olha. semana ainda, e não é barato, eu não cobro barato. Aham. Não cobro barato porque não dá mesmo para cobrar barato por causa da posição em que eu cheguei, né? O tempo no mercado, o tipo de trabalho que eu faço, que é muito especializado. Então,
Eu sei que tem pessoas que cobram R$ 30 por hora, R$ 50 por hora, 70 e tal, mas não dá para eu cobrar isso porque o meio em que eu tô, as pessoas cobram a partir de 120 por hora. Então, eu não posso chegar lá e falar, eu cobro 20. As pessoas vão me engolir, né? O mercado vai me engolir. E o Aham. próprio cliente não vai me contratar, porque ele vai pensar assim, se esse cara cobra tão pouco, ele não é competente, ele não sabe o que eu estou procurando, e aí não vai me valorizar. Eu já fiz esse exercício, né? Eu já Uhum. dei aula de graça para a comunidade preta, e eu me surpreendi em perceber que a aula de graça não é valorizada. Foi uma das únicas decepções que eu tive na área profissional, foi Caramba. essa. Não se valoriza o trabalho de graça, é incrível. Cobrar, nem que seja um negócio simbólico, sei lá, R$ 10, mas tem que cobrar alguma coisa, porque quando não custa nada, as pessoas não valorizam. É incrível. Assim, É, a experiência que eu tive foi essa. Então, não sei se alguém teve uma experiência diferente e tal, mas assim, comigo, toda vez que eu fiz algo gratuito, e não foi só uma vez, foram várias, a coisa não fluiu da maneira que eu esperava. Então, aí, lendo sobre depois, várias pessoas, psicólogos e tal, falam que realmente as coisas precisam ter um preço para elas serem valoradas, né? As sim. pessoas convertem preço em valor, né? E é curioso, porque isso bate de frente com princípios até africanos, porque em África você tem muitos valores que são gratuitos. Você não gasta nada, não tem dinheiro envolvido ali. E são coisas Uhum. importantíssimas. Um exemplo disso é a tradição oral, por exemplo. Você sentar com uma pessoa, se abrir, falar das suas experiências. Isso é do nosso povo, é da nossa tradição, é da nossa ancestralidade e não custa nada. É só você Uhum. sentar e falar, abrir a boca e começar a falar das suas vivências. É o que a gente faz na nossa rede de apoio, por exemplo, lá no Paz Preto. E eu cresço muitíssimo com essa troca. E eu não pago ninguém, ninguém me paga, e a gente aprende Sim, muito. com certeza. Mas aqui no Ocidente, né, tem essa ideia de que quanto mais você paga, mais aquilo vale. Então, mais você vai se dedicar, mais você vai se empenhar. E é exatamente o que acontece. Os meus alunos que pagam mais caro, por exemplo, um aluno que me paga, sei lá, R$ 900 por mês, é um aluno que da hora da aula ele já está ali me esperando. Eu peço um trabalho, ele já faz. Eu digo que não vou poder dar aula no dia tal, ele já me dá 3 alternativas para repor aquela aula. É uma pessoa super comprometida e não devia ser assim, Então, especialmente entre pretos, sabe? Não devia ser assim. O preto devia pensar, caramba, esse cara está me dando aula de graça, um cara que já está aí no mercado há tá. 20 anos, pô, vou lá, vou correr, vou segurar essa oportunidade. Mas não é assim. Eu não sei porquê, não consegui entender qual é a explicação disso, mas por alguma razão muito louca, a galera não valoriza o Não, trabalho é gratuito. Então, verdade. aí eu percebi que eu devia restringir isso, e aí eu restringi, né? Eu dou aula de graça para minha esposa, né? Que Aí é ela. E para uma pessoa, né, que eu sorteio sempre, né, uma bolsa, né? Eu sempre tenho uma bolsa, acho importante que a comunidade negra, ela é muito estigmatizada e sim. o ensino de inglês, como você falou no início, né, da sua fala, ainda é uma coisa elitizada no Brasil. Um preto fluente em inglês não é algo comum, Não, você não vê o tempo todo. Então, por isso também eu dou um desconto diferenciado para a comunidade preta, né? legal. Eles têm um desconto de 30% e não é só porque é legal, assim, beneficiar pessoas pretas, mas porque o meu próprio aprendizado de inglês, ele se deu pela união de diversas pessoas se esforçando. A minha Uhum. mãe, ela me levava no curso sempre, a minha madrinha me pagava, ela pagava o curso para mim, né? A Caramba. minha mãe não tinha dinheiro, não tinha condições. Teve momentos que a minha tia teve dificuldade e o meu tio chegou junto também pagando, porque o curso não era barato. Eu me Sim. formei na cultura inglesa. A cultura inglesa nunca foi um curso baratinho. Não. Teve momentos que até minha avó chegou junto pagando e eu fiz 7 anos de cultura inglesa. Estudei lá dos 12 aos 19. Ai, Então eu pensei, poxa, se a minha fluência, se o meu aprendizado é fruto de um esforço contínuo de toda ah, a minha família, eu devo devolver isso de alguma com forma, né? certeza.
Então, a forma que eu encontrei de devolver é esse desconto que eu ofereço para a comunidade negra. E esse desconto, ele, na verdade, ele volta automaticamente, porque quando você dá o que você recebeu, as pessoas também querem te recompensar. Então, Certeza. eu sou muito recomendado, muito indicado. Agora mesmo, pouco antes de entrar nessa live, chegou uma mensagem de uma menina falando: Poxa, a Gabriela Valim me indicou muito seu trabalho, falou que você teve aula com ela. Eu, poxa, que legal. Eu dei aula para a Gabriela Valim em 2000 e, sei lá, 15. Deve ter 5 anos isso. Aí ela Sim. se lembrou de mim agora, me indicou. A moça está fechando comigo. Pô, eu acho incrível isso, sabe? É, É, eu ter o retorno agora de uma coisa que foi feita lá atrás, até tinha esquecido. sim, Isso é sim. muito bacana, é muito incrível. Gostoso, Humberto. Que, assim, história incrível. Só pontuar aqui tem algumas perguntas. A Elaine está Sim, perguntando para a gente, né, com toda essa sua vivência aí em várias escolas de renome, que eu acho que são as mais conhecidas por todas, né, sim. CCA, todas que você pontuou, cultura inglesa. Como que você se sentiu inserido dentro do mercado que a gente sabe que é estritamente branco, né? Como que foi essa tua vivência aí dentro desse mercado? É uma coisa, uma estratégia legal que funcionou muito comigo, porque quando eu bombei no início, as redes sociais não eram a febre que é hoje, né? Hoje em dia você entra em contato com alguém, um prestador de serviço, por exemplo, que você não conhece, você só lê o nome dele em algum lugar, você joga o nome dele no Google, em segundos já tem uma foto dele ali, né? Mas quando eu entrei no mercado, lá atrás, né, eu me formei na UERJ em 2005. Nessa época não era tão simples assim, nem todo mundo tinha um computador, era outra pegada. Então o que eu fazia? A pessoa me procurava, eu já fazia um nivelamento com ela pelo telefone em inglês. Aí a pessoa via o meu inglês, pô, o cara fala bem, e já fechava negócio. Quase todo mundo, eu falava, a pessoa, pô, parece um americano, quero aprender com esse cara. E aí já pedia o número da minha conta, transferia o dinheiro, marcava a aula, que eu cobrava adiantado, né? Porque o dinheiro é que garante aquele Aham, horário do aluno, né? É igual nos cursos. Primeiro você se matricula para depois ter as aulas, né? Você não tem aula primeiro para pagar depois. Então a sim. galera pagava primeiro e quando me via lá, eu que era o professor e é isso, e vambora, né? Mas realmente, esse preconceito existe, é um mercado muito branco. Eu lembro que nesses cursos, a maioria deles, eu até brincava com esse preconceito, porque eu buscava uma forma de tornar a coisa mais Leve, leve, né? né? Então, acontecia muito de eu chegar na cultura inglesa, né? No início, no FISC, no CNA, qualquer curso desses. Eu entrava, aí alguém perguntava, where's the teacher? Cadê o professor? Eu chegava, I don't know, let's wait for the teacher. Vamos esperar o professor. Você estava lá, ficava esperando. Aí dava uns 10 minutos, eu, I don't know. I will teach you. Vou ensinar para vocês então, vamos lá. Você é o professor. Aí eu falava que era professor e tal, a galera começava a rir. Mas eu Aham, pegava a brincadeira, porque na minha família tem muitas pessoas que entraram em mercados brancos mais. Eu tenho um tio que é cirurgião, tenho um tio que é cardiologista. Esse tio que é cirurgião, ele sempre diz isso. Ele chegava na sala para fazer a operação, muita gente perguntava: e aí, quando é que vai entrar o médico? Né? Porque ele negro, com sim. certeza devia ser o enfermeiro, ou um cara da Exato. limpeza, o tio do café que estava perdido lá. Então, ele me disse que ele escutava muito isso, essa pergunta, né? Quando é que vai chegar o médico? Então, eu já cheguei meio que nesse mercado preparado para Sim, esse racismo. Só que o que acontece no Brasil, infelizmente, né, para a realidade brasileira, mas felizmente para mim, muita pouca gente tem um bom inglês, tem uma fluência em inglês, fala bem. E isso é tremendo, né? Porque as pessoas são obrigadas a reconhecer o meu valor, não tem jeito. Então, sim. qualquer lugar que eu fui, que eu tenha ido, eu nunca fui menosprezado, seja na Vale, seja na Shell, na Nokia, Petrobras. Não teve uma empresa multinacional que eu pisei onde tentaram me diminuir em função da cor, porque as pessoas precisavam de mim, né? Essas empresas, elas têm teleconferência, na época era teleconferência, agora é videoconferência com profissionais do mundo todo, toda semana. Quer dizer, é um problema que está batendo na porta dos caras todo dia. Ou ele fica fluente em inglês, ou mais cedo ou mais tarde ele vai ser demitido. Não tem.
não Não tem tem meio termo. Então, os caras precisam de mim, precisam muito. Então, até o racista, ele bota o racismo dele na gaveta temporariamente, porque ele precisa de mim ali, entendeu? Então, a relação se inverte, né? É interessante isso. com Você vê certeza. uma pessoa branca te tratando assim, com aquela. Só falta Nossa! servir café para você, né? Exatamente, exatamente o que acontecia. Pessoas, às vezes, com cargos altíssimos me servindo na casa delas, assim, me tratando a pão de ló, né, como Aham. se fala, porque tinha uma necessidade muito grande, né? Mas não é tão bom isso, porque a gente sabe que, na realidade, o que está facilitando esse tratamento e essa relação é o interesse. Então, desde a época que eu me tornei isso que a gente chama de bem-sucedido, né, que é você já ter a sua estabilidade, já não está mais desesperado por contratos, não está assim louco para conseguir emprego, eu passei a priorizar a comunidade negra, a buscar esse público e a trazer as pautas raciais também para o meu trabalho, né? Aham. Eu acho que eu já tô, não sei, deve ter uns 6 anos que eu não tenho carteira assinada, assim, né, de Sim. registro e tal. Então, eu procurei trabalhar de uma forma que eu conseguisse ter a minha independência financeira e, ao mesmo tempo, investir na comunidade negra, porque como é com desconto, o valor é menor, Sim. né? A arrecadação é menor. Então, eu tenho que fazer um balanço ali, né? De quanto eu tenho de Uhum. alunos brancos e quanto eu vou ceder de tempo e tudo para alunos negros. Até porque eu tenho um filho de 1 ano, eu não posso Sim. ficar o tempo todo dando aula. Eu tenho que também brincar com ele, dar banho nele, né? Então, eu preciso fazer uma média aí. Aí eu fiz um traçado e tal e vi o que que era necessário para eu manter a sustentabilidade. E eu cheguei numa média que foi bem interessante. E aí hoje eu consigo atender bastante alunos negros, assim, dá para atender a comunidade de uma forma que eu acredito ser satisfatória. E além disso, eu fortaleço outros professores pretos Sim. também, porque é o Black Money, né? Eu estou o tempo todo indicando pessoas. Tem uma professora chamada Bárbara Félix, que ela é incrível. Eu estou sempre indicando alunos para ela, por exemplo, para outras pessoas que eu gosto muito. Uhum. E o fluxo de clientes é tão grande que eu acabo indicando também para professores brancos, não tem jeito, porque sobra cliente, assim, eu fico sem saber o que fazer. A pessoa quer um professor, e aí eu Sim. indico alguém que tem uma presença no mercado, né, uma presença forte, alguém que já esteja há muito tempo atuante, né, que eu acho que isso é importante. Infelizmente, esse mercado ele é muito pragmático, eu diria, né? A galera do business, empresário, pessoal que tem cargo, principalmente cargo alto em empresa, eles não têm paciência para quando a pessoa está tateando, tentando fazer aquele trabalho. Se você chegar, você tem que saber fazer, chegar e fazer um Ato. ótimo trabalho. Não dá mas eu vou pesquisar, eu vou tentar. Infelizmente, Uhum. já vi que a paciência não é grande, é uma galera até um pouco arrogante às vezes. Então, eu parei, assim, de dar oportunidade a quem queria, sabe, se inserir, quem queria se descobrir ainda na área. Então, eu agora realmente só indico quem tem experiência com inglês empresarial, quem já tem aí uma estrada. Até porque, senão, eu vou estar expondo. É até uma violência, né? Porque a pessoa pode ser até hostilizada, Uhum. menosprezada num ambiente. Isso não é nada legal. Não, não é Então, até legal. por isso também, eu só indico a galera que de fato tá ali na área. E essa coisa do Black Money, para mim, foi um divisor de águas, né? A Nina Silva, do movimento Black Money, e o Alan Soares, eles me fortalecem demais, assim, é impressionante. O meu trabalho tá lá no marketplace deles. Legal. Então, muitas pessoas veem o meu trabalho lá e vêm de lá já Sim. sabendo do desconto para a comunidade negra. Então, a gente é um ganha-ganha, né? Então, Sim. ela precisa de um texto em inglês, de um artigo em inglês que ela vai viajar, vai palestrar fora. Eu traduzo, eu dou força, eu ajudo. E a gente Sim. está sempre se ajudando. E assim a gente vai cada vez mais longe. Com certeza. Estou dando só uma olhadinha aqui nas perguntas, né? O Sim, pessoal sim. tá perguntando depois como você ministra as aulas. Aí, Lívia, já pega aí o contato dele.
A Mila fez uma pergunta lá no começo, enquanto você estava discorrendo, como que é a procura do povo preto, né? Como que eles chegam até você, tirando a parte da indicação, né? Que às vezes a gente sabe, o que você falou, você já dá um desconto, mas a gente Sim. sabe que nem sempre, né, as pessoas podem pagar aquele valor, mas você já chegou em algum momento mensurar como que é essa procura, né? Como que as pessoas chegam até você, tirando, né, os outros nomes aí que você já citou, que eu brinco que Sim. são, já são pessoas que abrem os teus caminhos, né? Mas falando um pouquinho do Então, lado. graças a Deus eu posso dizer que não existe concorrência, assim. Que legal. Para mim, pelo menos, não só para mim, mas eu acho que todo mundo que ensina inglês ou qualquer outra coisa que seja personalizado, não tem concorrência, porque quando você faz uma coisa que está inteiramente customizada com a cara daquele cliente, nossa, a pessoa prefere mil vezes, porque é outra abordagem, outro tudo, sabe? Outra cara. E aí você realmente não tem ninguém que possa competir com você e você Sim, acaba se estabelecendo, né, no mercado. Então, o que eu percebo? A procura é enorme, principalmente entre negros, porque essa ideia de fortalecer um ao outro, ela vem crescendo cada vez mais. Já sim, vinha crescendo antes com o movimento Black Money, que foi um impulso, eu acho que foi tremendo. E sim. além do movimento Black Money, você teve agora esse ano essa campanha mundial global do antirracismo. Uhum. Então você percebe várias pessoas pretas procurando profissionais pretos. Elas querem fortalecer pessoas Sim, pretas. E é muito lindo ver isso. É lindo porque você percebe que as pessoas entenderam que a gente deve se ajudar, se aquilombar, é um ajudando o outro mesmo. Então, eu sempre faço isso. Quando uma pessoa realmente, mesmo com todo o desconto que eu dou, 30%, 50%, fica muito alto o valor. Por exemplo, se você cobra R$ 100 por hora e você dá 50%, fica R$ 50. Muita gente, se tiver 4 horas por mês, uma aula só por semana, vai dar R$ 200. Ela não vai ter esse dinheiro, ela vai achar muito e ela vai poder investir, por exemplo, 50 ou 60. E eu posso indicar também professores que cobram nessa faixa de valor. Então, todo mundo se beneficia. Por isso que todo eu falei que é um ganha-ganha. Todo mundo se dá bem no final da história, né? Então, é muito importante isso. E eu vejo que essa procura cresce muito e a gente pode se fortalecer também. Porque quando eu indico um colega, ele me indica para outras pessoas. E nisso a gente está sempre, 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 sempre com novos clientes, novos contratos. E eu percebo que isso também remete à nossa ancestralidade africana, que é sempre se voltar para o coletivo. Sabe, a gente tem que parar com essa ideia da branquitude, de querer ser o vencedor sozinho, aquele que vai, acontece, sim, faz e é o brabo do rolê. Isso não está com nada. Essa ideia realmente ela é muito falha. Até porque é se ajudando que a gente cresce, né? com Nada do que eu sou. Eu acho que de tudo que eu tenho ou que eu sou no momento, né? O que que eu tenho, né? Eu tenho uma carreira bacana, né? No inglês, eu faço parte de um coletivo incrível, eu tenho uma esposa maravilhosa, um filho incrível. Tudo isso é parte do esforço coletivo. Pessoas me ajudaram, me aconselharam, me deram dicas. Eu não fiz nada sozinho. Então, quando você se isola, a tendência é você se enfraquecer cada vez mais. E eu acho que isso falta ainda, infelizmente, falta muito entre a comunidade negra. Tem muita gente querendo competir. E é uma sim, pena, sabe? Porque a gente cresce muito mais em conjunto. Poxa, eu com cresço tanto quando eu indico uma pessoa, o trabalho tem, aí a pessoa vai, percebe a importância dessa parceria, passa a me indicar também. Eu acho que a gente precisa ter mais esse olhar coletivo para que a gente possa crescer cada vez mais em conjunto, né? Então, sim. respondendo a pergunta, a procura, ela sempre encontra um retorno, né? Se não for Sim. comigo, vai ser com algum colega que cobra menos, vai ser com uma indicação de aplicativo grátis, de grupo que dá aula gratuita. Tem vários Aham. refugiados aqui no Brasil que dão aula gratuita, refugiados que dão aula de francês, que dão aula de inglês.
ninguém fica de fora, nem quem não pode pagar nada. Eu acho importante falar isso, porque muita gente fala, agora venceu, né, subiu na vida, só quer saber de dinheiro, quem pode pagar muito e tal. Não, não é isso, não é minha pegada, nunca foi essa minha postura. Eu, inclusive, não gosto disso. Eu conheço pessoas que valoram você pelo que você ganha. Se você não ganhar 5 dígitos, a pessoa nem olha na sua cara. Uhum. Eu acho incrível que exista gente preta com essa mentalidade. Assim, eu acho muito triste que existe gente preta assim. Eu conheço alguns empreendedores assim, que se denominam afroempreendedores, mas só consideram amigos quem ganha 5 dígitos, 6 dígitos. Pelo amor de Deus, uma pessoa assim não entendeu nada da Não, não filosofia entendi preta, mesmo. não entendeu o que é ser preto. Tem que aprender ainda, tem que sentar, tem que ter mais humilde, sentar com aquela vovó, aquela tia Aham. que conta uma história e te dá uma aula, né? Eu acho que falta essa humildade no nosso povo, né? Sim, Então, acho essa que reflexão, ela tem que ser trazida. A gente tem que entender que é baixar a bola, é crescer junto, é olhar para trás. É por isso que eu gosto muito daquele símbolo do Sankofa, né? Que é a ave olhando para trás para poder chegar na frente, né? Você tem que olhar para a ancestralidade, para princípios de tradições ancestrais nossas para entender como avançar. E foi isso que eu fiz e deu super certo, tá dando super certo. Eu tenho fila de clientes, já deve ser desde 2017. Sempre tem alguém esperando para poder ter aula comigo, porque eu não tinha legal. horário, e falei, pô, segura aí e tal. Então, isso acontece porque a gente vai sempre se indicando, sempre se fortalecendo, e aí você não para de ter retorno. Eu acho que ajudando, você sempre é ajudado. Esse princípio da circularidade, que também é africano, ele é assim, batata, né? Você É, sempre está funciona, colhendo. funciona muito bem. Aproveitar e fazer um merchan aqui da Ana. A gente estava falando do Black Money, né? E eu tenho Sim. várias amigas em posições de dificuldades, enfim, que eu brinco que a galera faz. A galera vai lá e começa a cozinhar gordice, né? E aí eu tô fazendo home office e eu sou muito ansiosa. Então, paro 5 minutos, olho. Aí uma das meninas começou a fazer uns doces. Falei, você entrega aqui? Entrega. Então, eu já agradecer, Ana, sensacional o seu doce. Tem uma amiga que sempre entra, assim, tento praticar com ela também, vende roupa, e a gente, é o que você falou, a gente vai fazendo esse coletivo de trocas que é realmente para se fortalecer, né? E aí, a Elaine fez uma outra pergunta, que embora a gente faça tudo isso, você ainda sente, por exemplo, quando você vai falar ou dar aula com algum negro, preconceito do próprio negro, né? Você tendo a posição de professor, você já passou por alguma situação assim que você se lembre? Eu acho que isso que a gente chama de auto-ódio é muito frequente, né? Porque o preto, ele não está acostumado a ver outros pretos num lugar de conforto financeiro, conforto material, às vezes até mesmo conforto familiar. Quer dizer, você vê um preto casado, feliz, bem-sucedido, com um filho, né, bacana e tal. Tem gente que ainda não sabe ver isso, né? Mas não é um problema da pessoa. É importante entender isso. A gente foi, eu diria, em inglês a gente fala brainwashed, né? Lavagem cerebral. Lavaram o nosso cérebro com a ideia de que a gente deve ter uma posição subalterna o tempo todo. Sim, E muitas pessoas realmente assimilaram isso. Então, quando você vê um preto ter a audácia de chegar para você e falar que ele, por 8 horas de aula, ele cobra R$ 800, mas para você, que é bacana, que é preto, que é gente da gente, ele vai dar 30%, aí vai cair para 500 e alguma coisa, a pessoa, tá de brincadeira. Eu vou pagar R$ 500 para você? Não, que isso. Se fosse um loiro dos olhos azuis, de repente eu até pagaria, mas é você, isso. um Sim, nego preto, eu vou te dar R$ 500, tá maluco, né? Então isso acontece, mas faz parte, é do jogo. E eu acredito que a gente deve saber que tudo tem o seu tempo, né? O segredo é não enxergar de maneira nenhuma o preto como inimigo. Eu não faço com isso. certeza, com Eu certeza. entendo de onde vem essa questão do auto-ódio. Tem vários livros sobre isso, Fanon fala muito sobre isso. E é importante também essas leituras, porque a gente entende melhor onde a gente está
e a gente Uhum, passa a se situar melhor, né? com Chegou uma certeza. pergunta aqui, só que eu não vi. Passou direto. Foi essa que você leu, Ah, né? eu que tirei aqui na Elaine que perguntou se você acredita que o empreendedorismo negro deve se fortalecer somente entre os negros. É que eu não consegui ler o resto da Ah, pergunta. não, 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 não. Com certeza não. É aquela fala muito frequente, inclusive do Alan, da Nina, do Black Money. Sim. É, como é que é? Venda para todos, né? E compre de pretos. Eu acho que é isso mesmo. Eu faço isso na vida. Eu compro dos pretos e vendo para todo mundo. Então, eu tenho um cliente branco, sim. Inclusive, eu já fui criticado, né? Porque essa promoção do banner eu faço com alunos brancos também. Então, tem vários banners meus que tem gente branca, loura e tal. E já questionaram isso. Só que eu dou desconto para as pessoas negras de 20%, 30%, exatamente porque os brancos não têm esse desconto igual, né? Eu tenho alunos que me pagam, sei lá, R$ 1.200, por exemplo, por mês, Uhum. para ter 3 aulas por semana. Nunca, gente, na realidade do Brasil, nesse momento, eu conseguiria isso entre pretos. Entre pretos eu não conseguiria cobrar isso. Então, eu entendo que existe uma questão que coloca pretos e brancos em posições diferentes, né? Sim. Então, justamente por isso, eu cobro de forma diferente. Oi. Humberto travou para mim. Gente, Humberto travou para vocês também ou só para mim? Será que fui eu? Ai, vamos ver se ele volta aqui. Pede de novo a solicitação, Humberto, por favor. Vou ver se eu consigo te chamar. Aguenta aí, gente. Aguenta aí, que o papo tá bom. Aqui, tá entrando de novo. Ai, obrigada, Mila. Voltou. Voltou, tá. Ah, Sim, voltou. sim. Eu estava falando dessa questão de cobrar diferente, né, de Sim. brancos e de negros, Aham. porque isso é responsabilidade social, né? Que a gente sabe que existe uma questão totalmente diferente da realidade socioeconômica do negro e por isso, né, esse desconto diferenciado para a comunidade negra e em 15 anos no mercado, nunca uma pessoa branca reclamou por eu dar desconto para negros. E por incrível que pareça, quem já reclamou, né? Não reclamou, mas questionou isso foi uma pessoa negra. Uma mulher negra já perguntou. Ah, mas por que esse desconto e tal? Por que que o negro paga menos? Eu não sei se ela achou que estava diminuindo ela, sei lá. Entendi. Mas, enfim. Mas eu acho que é isso. É importante ter essa responsabilidade étnica, eu diria, né? Com o nosso Sim. povo. Ó, tá falando aqui que a gente tem apenas 1 minuto e meio que vai cair. Se cair, a gente volta, tá? O pessoal falou aqui que tá bacana. Aproveitar aqui e agradecer. Tem vários amigos que escreveram aqui quando você estava falando, meu amigo Rodolfo. Ele brincou falando, né, a questão do Black Money. Já fazendo o merchan dele também, falar que depois eu queria um desconto pra galera. A esposa dele faz laces maravilhosas, aí minha mãe esses dias fez uma macaca com o cabelo aqui, aí ele veio trazer a lace pra minha mãe. E assim, a galera vai divulgando e a gente sempre vai lembrando, né? Ah, eu preciso de não sei o quê, preciso de um computador. Ah, eu conheço, tipo assim, conheço, tá aqui, sei que vai ser um bom profissional, a gente indica. Preciso de Com não sei o quê. certeza. E aí um vai fortalecendo o outro, né? Eu acho que isso que é importante, eu acho que isso que realmente vai fazer a diferença para o nosso povo, né? É Então, verdade. e enquanto todos ainda não tiverem essa consciência, né, eu brinco que é uma pena, porque a gente tem tantos profissionais bons de diversas áreas que a gente pode aproveitar, né? E as pessoas, às vezes, por desconhecimento, ou enfim, acabam não fazendo, não praticando, né? E isso é uma pena. Humberto, vai É cair aqui, verdade. a gente volta, galera, voltem a gente continuar o nosso bate-papo, que acho que é mais uma pergunta e a gente vai encerrando, tá bom?
Perfeito. Vai cair, gente. A gente já volta.